Deixa eu te mostrar uma situação bem delicada e que, infelizmente, pode atingir muitas pessoas. As pessoas acabam não percebendo, que é o cuidado com as suas finanças pessoais. Quando a gente trabalha e trata, cuida das nossas finanças pessoais, a gente tem que ter aí algum cuidado, uma atenção maior e que muitas vezes a gente não tem. Então eu quero mostrar para vocês alguns pontos do porquê que você tem que começar a cuidar bem das suas finanças pessoais, por onde, né? Como é que isso funciona, por que que isso é tão importante na geração, na situação que nós estamos vivendo hoje. Eu vou mostrar para você aqui uma estrutura familiar de uma família antiga, né? Ali por volta de 1800, 1900, nós tínhamos essa estrutura familiar, né? O pai, a mãe, e geralmente nós tínhamos aí 10, 15 filhos, 5, né? Sempre tenha uma média de filhos maiores, tá? Então essa daqui nós consideramos uma estrutura familiar antiga, muito comum. E ao longo do tempo, a sociedade, né, o pessoal gosta de dizer que a sociedade foi evoluindo e nós passamos dessa estrutura familiar para essa estrutura familiar, né? Então, ao invés de nós termos aí 10 filhos, nós decidimos ter um filho. Isso se e a gente quer ter filho, porque hoje nós temos casais que não querem ter filhos e está tudo certo, né? Cada um entende e segue para um caminho. Eu sempre falo, não existe certo ou errado nesse processo. Porém, eu tenho uma diferença grande. Aqui, eu tinha uma certa segurança na minha velhice. Aqui eu não tenho. Aqui, a questão se torna um pouquinho mais complexa. A família aqui, ela prezava por certos princípios que essa família não tem, né? Aqui o foco é um, aqui o foco é outro, né? Os filhos aqui eram um pouco mais fortes do que esses daqui por questão de atenção, por questão, né, de cuidado, totalmente uma estrutura totalmente diferente. E a sociedade pulverizou essa forma, né, onde aqui não seria mais adequado, até por conta da estrutura hoje de economia que a gente tem, tudo é muito caro, então ficaria muito difícil ter, por exemplo, 10 filhos, 7 filhos, 8 filhos, como se tinha antigamente. Porém, né, isso está sendo cada vez mais comum, que é os pais de pet, nada contra. Eu sei que é um modelo de sociedade, é bacana também, porém, a gente tem um porém aqui, a gente tem uma vírgula que a gente precisa cuidar. Muita gente acredita que a previdência social, sabe aquela aposentadoria, ela funciona assim, ó. Você contribui para o governo e ele faz tipo uma poupança. E é o que muita gente pensa. Então, todo mês no meu salário é descontado uma parcela, um valorzinho. Esse valorzinho vai para minha aposentadoria, como se tivesse um cofre dentro do governo e ele guardasse esse dinheiro para mim. E aí, no futuro, ele vai te devolver o que ele guardou para você. Basicamente, esse é o pensamento que muitos acreditam que funciona. Mas, na verdade, ele funciona diferente. Hoje, quando você está trabalhando, você está, na verdade, financiando aqueles que estão aposentados. Então, não existe hoje uma poupança para você. Na verdade, tem uma estrutura que está trabalhando e essa estrutura que trabalha sustenta quem está aposentado. Então, numa situação como essa, se a gente pensar na sociedade assim, a gente começa a perceber que tem um problema. Porque se eu começo a ter muitos casais dessa forma ou dessa, onde eu não tenho crianças crescendo para depois trabalhar, para que quando eu for aposentar, eu não tiver gente suficiente trabalhando para sustentar
né, a classe de aposentados que vai ter, o que a gente vai ter? A falta do dinheiro. Não é à toa que a Previdência Social muitas vezes altera a idade para se aposentar. Você já percebeu que essa conversa tem cada vez mais sido frequente? Hoje a gente tem visto a legislação querer mudar cada vez mais para que seja contemplado idades maiores. Então, né, eu já não duvido mais de as pessoas acabarem tendo o que trabalhar muito mais tempo para poder se aposentar e se aposentar. Até porque a Previdência, a conta da Previdência Social não fecha mais. Porque como eu só tenho 1 para 2, numa sociedade que às vezes nem filho quer mais ter, como é uma situação como essa, eu não estou criticando, eu apenas estou evidenciando um fato que está cada vez mais frequente. E eu sei porque quando uma lei previdenciária muda, aposentadoria muda, vira um problema, uma dor de cabeça. Por isso que eu digo para você, se você hoje não tomar um cuidado, tomar as medidas certas, para que você, na sua velhice, de fato, não dependa única e exclusivamente da Previdência Social, mas tenha outras formas aí de se resguardar. Porque assim, gente, quando a gente fala na velhice, no idoso, não tem a mesma capacidade, já não tem o mesmo vigor, não tem a mesma força, e isso precisa ser considerado. É um processo que precisa ser considerado. Então, dinheiro é uma linguagem de escolhas. Eu escolho todo dia. Eu tenho que entender sobre escolhas. E não é sobre ter, é sobre o poder de escolher sem medo. Muitas vezes a gente escolhe errado, escolhe mal. E isso prejudica o nosso futuro. Né? O futuro ele está sendo construído no hoje. O futuro deixa no futuro. Mas aí, se eu deixar o futuro no futuro, ao ponto de não criar uma base hoje para ter um futuro ok lá na frente, eu vou ter um problema. Então, eu sempre falo que existem princípios, né? Se você é um cristão, a gente tem aquela passagem que diz que aquilo que eu plantar, eu vou colher. E se você não é cristão, a gente tem outros princípios, como, por exemplo, toda ação tem uma reação. Se eu for plantar um tomate, eu vou colher tomate, eu não vou colher laranja. E se você hoje escolhe, né, ter uma vida financeira ruim, onde você não poupa, você não constrói futuro, você não constrói uma previdência privada, por exemplo, né, que é uma possibilidade, você está pondo em risco o seu própria vida, a vida dos seus, né? Antigamente as pessoas tinham um poder de compra muito maior, hoje tem sido muito mais difícil do que antigamente, e você precisa considerar isso. As escolhas que você tem hoje, as decisões que você toma hoje, principalmente relacionada a dinheiro, principalmente relacionada à vida, ele vai ter um fim. E aí você tem que escolher. O que você está plantando hoje? Lembrando que isso daqui é uma realidade e tem sido cada vez mais frequente. Você precisa tomar esse cuidado. Porque pode chegar no seu momento, né? E eu, às vezes, nas palestras eu falo sobre isso, o pessoal ri bastante, que às vezes, bem no teu momento, isso aqui vai acontecer, que é a Previdência Social dizer que não tem condições de aposentar. Fechou, gente? Se você gostou desse vídeo, se você trouxe uma reflexão sobre a sua vida, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que estão precisando e um forte abraço e até a próxima.